Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a lei de Newton para viscosidade e falar, claro, do transporte da quantidade de movimento, tá? Então eu não vou me aprofundar muito nisso porque é assunto da disciplina de mecânica de fluidos, mas a gente precisa também ter um conhecimento disso aqui, tá? Bom, nessa parte aqui que está escrita no caderno, né? Tá bem resumido. Eu vou preferir. Isso aqui tudo eu vou mostrar depois para vocês. Vou passar a explicação desses gráficos aqui, nem se preocupem. E vou falar também sobre turbulência. Não sei se ainda vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas vou falar sobre turbulência e vou voltar nisso aqui. Mas eu quero começar com essa parte aqui, tá? É, dei pausa para ler, certo? E eu vou chamar atenção para os pontos importantes aqui, tá? Então, aqui a gente está falando, né? O livro está falando sobre o comportamento do fluido quando ele passa sobre superfícies sólidas. A gente basicamente vai ver também aqui, vai conversar bastante sobre a passagem desse fluido sobre superfícies sólidas, mas por dentro de tubulações, tá? Por dentro de tubulações. Então, você observa aí que ele cita a questão de um fluxo ideal, digamos assim, né? Então ele está falando aqui que para se aproximar de um fluido ideal, né? Ou seja, a gente precisa de certas considerações para essa consideração de um fluido ideal. Quer dizer, desculpa, a gente precisa de certas considerações para considerar um fluxo ideal, tá? Que é o que ele chama de fluxo potencial, né? Ele chama de fluxo potencial. Bom, esse fluxo potencial, como ele está dizendo aqui, né? Ele tem características importantes, que é o que? Não existe circulação, nem redemoinho, certo? Ele flui como se fossem placas paralelas, digamos assim, tá? Então não tem mistura entre essas placas, não tem redemoinhos, certo? Ou seja, ele está dizendo que eles também pode ser chamado de irrotacional, ou seja, você não tem redemoinhos. Redemoinhos é exatamente, galera, é, aquelas aqueles movimentos circulares, né, do fluido internamente no fluido. Então, aquilo ali tem certas implicações para o transporte de matéria dentro do fluido e também de energia, transporte de quantidade de movimento, né? Bom, outra coisa, não existe fricção, né? Então, a gente já pode considerar o seguinte: para a gente aqui, quando ele passar por um tubo, né? Quando passa por um tubo, a gente tem fricção. Não tem como, né, pessoal? A gente não tem como. Imagina aqui um tubo, tá? Imagina aqui um tubo. Então o fluido ele vai entrar aqui. Então diversas camadas do fluido entram aqui. Quando ele passa pelo sólido, você tem fricção. Se eu tivesse uma situação em que eu tenho uma superfície e o fluido passa aqui, à medida que eu me distancio desse sólido, né? Desse sólido, eu posso considerar esses fluxos cada vez mais fluxo potencial distante do sólido. Porque eu vou poder desconsiderar a questão da fricção, né? Então a fricção é o atrito que o fluido tem nesse sólido e esse atrito gera dissipação de energia, não é isso? Dissipação de energia mecânica, como ele está dizendo aqui. Então o fluxo potencial é um fluxo ideal. Eu não tenho essa dissipação e eu não tenho redemoinhos, não tenho mistura. Essas placas aqui que fluem, elas não se misturam, né? Elas não se misturam. De certa forma, quando a gente for trabalhar aqui com tubos, eu vou inclusive considerar a velocidade como um escalar. Porque eu preciso apenas de uma componente, né? Eu vou analisar apenas na componente, no caso da componente y, certo? A variação de velocidade, e eu não preciso me preocupar com as outras variações nas outras dimensões. Então por isso que a gente vai tratar como um escalar, porque velocidade é uma quantidade vetorial, né, pessoal? É uma variável vetorial, mas quando a gente considera só uma componente, a gente pode tratar ele somente como um escalar, não é isso? Então é o seguinte, essa é a ideia do fluxo potencial, certo? Então, dentro do que a gente fala isso sobre fluxo, né?
né, de fluidos, existem os trabalhos muito relevantes de Prandtl, né, 1904. Então ele é que é o responsável por citar, né, por descrever o que a gente chama de uma capa limite ou camada limite, tá? Camada limite. Essa camada limite para a gente aqui, quando a gente trabalhar com tubulações, tá aqui fluxo através de tuberias, que são as tubulações, tá, pessoal? Então a gente vai considerar a capa limite, né? Então ela vai ocupar todo o canal de condução e não vai haver fluxo potencial. Logicamente, se a gente vai considerar a capa limite passando por dentro do tubo, imagine que você tem aqui um tubo, certo? Você tem um tubo e aí o fluido vai passar por dentro do tubo. Obviamente, a capa limite que vai estar na interface do sólido com o fluido, ela vai ter uma aderência aqui. Essa aderência é devido à viscosidade, que a gente vai simbolizar como um μ. A gente chama de viscosidade dinâmica, tá? Depois eu vou falar da viscosidade cinemática, que vai ser esse μ dividido por ρ, tá? Dividido pela massa específica. A gente simboliza com um símbolozinho assim, que é um Ni, né? Símbolozinho assim, parece um Vzinho, tá? Então, o que acontece? Essa ideia de Prandtl, né, essa camada limite, ela é importante porque nela a gente tem fenômenos de transferência de energia, certo? Que são bastante importantes, inclusive quando a gente estuda convecção, quando a gente estuda transferência de calor em fluidos, né? Então, para a gente aqui, o fluxo potencial ele não é possível exatamente porque a gente vai considerar a viscosidade. Se a gente considera a viscosidade, a gente vai considerar a dissipação de energia. Lógico, porque a viscosidade é o que gera o atrito do fluido na superfície do sólido, tá? Então, outra coisa que a gente vai considerar, né, vai tratar também, é a questão, a gente tem que prestar atenção se o fluido é compressível ou não compressível. No caso do fluido não compressível, né, não compressível, ou seja, que não varia a massa específica, porque a gente vai aplicar pressão, vai variar a pressão e tudo, mas a massa específica ela permanece constante, né? Isso é diferente, a gente tem que contrastar, só que vai ser tratado em outras situações, que ele está dizendo que trata no capítulo 6, a questão do fluido compressível. Só que a gente vai tratar aqui só com líquidos, né, praticamente. A gente pode tratar um pouco de gases aqui, mas fazendo as correções necessárias. Então ele está dizendo que quando o fluxo é de um fluido não compressível, né, no sólido, a gente tem que considerar a capa limite, né, a camada limite, e tem que considerar também o que? Essa questão do acoplamento do gradiente de velocidade e a tensão superficial, que é exatamente, né, quando a gente fala que tensão de corte, a tensão superficial, desculpa, é a tensão de cisalhamento, certo? Desculpa, superficial não, tensão de cisalhamento. Então há um acoplamento, há uma relação entre o campo de gradiente de velocidade, que eu vou falar já aqui, e há uma relação com a tensão de cisalhamento, tá? E isso vai definir se a gente tem fluido newtoniano, não newtonianos, e isso influencia bastante nas características do fluxo desse fluido, né? Aí ele está dizendo que também é importante considerar o início da turbulência, ou seja, numa determinada velocidade do fluido, pessoal. Isso a gente vai também discutir depois, o número de Reynolds. A gente vai ver que se eu aumento muito a velocidade do fluido, mantendo constante o diâmetro do tubo, mantendo a viscosidade, né, tendo uma certa viscosidade dinâmica para esse fluido, se eu aumento muito a velocidade, há uma tendência de haver turbulência, ou seja, as camadas de fluido elas começam a se interpassar, né, e formar até redemoinhos. Isso tudo tem consequências para o fluido, né, para transferência de massa, transferência de calor. Também tem que se considerar a formação, né, e o crescimento da camada limite, tá? A camada limite ela tem uma certa espessura, isso depende de vários fatores, tá? E quando eu falo de espessura, eu estou falando que está aqui a superfície do tubo. Imagina que o tubo tá lá, a parte de cima dele está mais em cima aqui. Então, a camada limite ela tem uma certa altura aqui, tá? Que é onde
o fluxo vai ser laminar, a gente vai falar disso também, e em certas situações pode haver turbulência ao longe dessa camada limite. Então, isso tudo é uma questão a se considerar. E ele está dizendo também que você tem que considerar a camada limite, o contato dele com o sólido, tá? Então, como eu já falei, aqui existe uma outra parte, um outro capítulo que fala do fluido, de fluxo de fluido compressível, né? Eventualmente a gente pode falar também. Bom, o que é o campo de velocidade, né? O que é importante aqui quando a gente fala do campo de velocidade? A gente fala o seguinte, a gente tem o seguinte, o fluido, quando ele passa por dentro da tubulação, ele adere, né? Ele adere ao sólido, ou seja, ele tem uma certa viscosidade, e essa viscosidade faz com que ele sofra uma adesão ao sólido, né? Então, nessa interface entre o sólido e o fluido tem a adesão e tem a formação da camada limite. Então, a gente vai considerar o seguinte: exatamente nessa interface, a velocidade do fluido ela vai ser zero, tá? Aqui na camada limite. Então, se eu representar isso aqui por um U, aqui é um U, certo? O vetor velocidade, ele é exatamente zero aqui. E aí me interessa o que? Como essas camadas aqui, se eu fizer vetores aqui para representar a velocidade, onde o tamanho do vetor representa o módulo, vamos supor que está aumentando a velocidade. Ele não deixa eu fazer a setinha, mas está aumentando. Aí vamos supor que lá no meio do tubo ele chega numa velocidade máxima, tá? Vamos supor assim, até mesmo porque do outro lado ele vai aderir também a outra parede do tubo do lado de lá, né? Então esse vetor aqui vai diminuindo, vai diminuindo. Então eu estou meio que descrevendo aqui um gradiente de velocidade, né? Ou seja, a velocidade ela está mudando. E esse gradiente de velocidade ele está sendo tomado aqui na direção y. Ou seja, eu vou imaginar um fluxo unidimensional e onde o que interessa para mim é a variação dele na direção y. Ou seja, o que interessa para mim é o du dy. Derivada simples, porque é só uma variável. Então interessa para mim qual é o gradiente em cada ponto, né? Qual é o gradiente em cada ponto desse fluxo, desse fluido. Se você pegar até a metade aqui, isso aqui for uma reta, né? Ou seja, essa velocidade ela é zero aqui e ela vai aumentando proporcionalmente até o meio, certo? Já dá para a gente perceber o seguinte, que o du dy aqui, a variação, ela é constante, né? Porque se é uma reta, a derivada é só um valor, digamos assim, é um escalar, né? É somente um valor. Então, uma reta do tipo y igual a x mais b, quando você deriva dy dx, vai ser a derivada. Então, vai ser uma constante. É claro que nem sempre isso aqui vai ser uma reta, né? Então a gente vai ver as implicações disso aí. A gente vai ver as considerações a respeito disso aí, né? No que diz respeito ao tipo de fluido. Então, como eu disse aqui, a velocidade do fluido na interface é zero. E aí, com distâncias maiores do sólido, a velocidade não é zero. E é possível que haja variações na velocidade de um ponto a outro dentro da corrente de movimento. Então, portanto, ele está dizendo aqui a velocidade em um ponto qualquer é uma função das coordenadas espaciais desse ponto. E existe um campo de velocidade no espaço ocupado. Então, o que acontece? Como eu disse, em cada ponto desse eu tenho uma velocidade. Então, a velocidade é função desse y aqui, dessa altura, né? Se por um acaso essa velocidade depender de y e depender também do tempo, né? Ou seja, você pega um determinado tempo, esse du dy vai ser uma derivada parcial. Então isso aqui representa uma situação transiente. Mas a gente não vai tratar disso, a gente vai tratar mais de situações estacionárias, onde o quê? Onde no tempo, esse du dy, ele não é, essa velocidade não é função do tempo, certo? Ele não é função do tempo. Como ele não é função do tempo, ele é constante no tempo. Então, se você focar num ponto, a velocidade é a mesma naquele ponto, ela é estacionária. Agora, de ponto a ponto, ela muda, mas num só ponto, ela é constante. Então, não depende do tempo. Aí diz assim, e como é que seria mudando? Como seria numa situação dependente do tempo? Seria o seguinte: se você focasse num ponto aqui do y, né? Eu estou tratando unidirecional. Então, numa altura dessa, a velocidade aqui seria tanto.
aí depois de um segundo outro valor, então essa velocidade ela não, isso não estaria num estado estacionário, eu estaria num estado transiente, tá? Então no estado estacionário, a minha velocidade num ponto ela é constante. Então ela é constante em cada ponto, como ele diz aqui, e o campo não varia com o tempo, ou seja, o gradiente o campo de velocidade ele é constante. Dependendo de como ele for, ele se mantém no tempo. Agora, imagina que se assim que você liga a tubulação, num certo momento, essa velocidade ela tem uma distribuição ao longo de y, né? Esses valores. Aí, num instante seguinte, tem outra. Então, isso é o estado transiente, tá? Como eu já falei para vocês, a gente tem aqui a questão do fluxo unidimensional, né? Então, é um exemplo, né? Como eu falei, a gente vai tratar a velocidade como um escalar tranquilamente, porque a gente vai usar só uma coordenada y, e é a questão da característica do fluido unidimensional. Bom, o fluxo laminar, como eu já falei para você, quer dizer, eu falei sobre a capa limite, né? Então, a camada limite, né, essa questão, exatamente na camada limite, a gente pode escrever próximo a ela um fluxo laminar. Mas também, dependendo da situação, em baixas velocidades, o que acontece? Eu não tenho turbulência, e aí o fluxo ele acontece praticamente como se fossem, digamos assim, camadas se esparramando umas sobre as outras, né? Essas camadas elas não se misturam, tá? Aqui na direção vertical, na direção perpendicular. Então elas são sempre camadas que viajam umas sobre as outras, como se você pegasse assim uma pilha de papel, colocasse a mão sobre ela e empurrasse essa pilha. A primeira que está mais próxima da sua mão, ela vai deslocar, e aí cada uma das outras vão se deslocando proporcionalmente, dependendo de como você dá esse impulso, até a mais de baixo, que praticamente não vai se mover. Então esse seria um fluxo laminar. O fluido vai, exatamente o nome como está dizendo, ele se comporta como se estivesse sob lâminas, né? Como tivesse flutuando, desculpa, passando uma lâmina sobre a outra. Então isso também tem muita implicação, e isso depende, e disso também vai depender da velocidade com que o fluido passa, e também vai ter implicação na camada limite e em outras propriedades. Bom, passando agora essa questão aqui do gradiente de velocidade e velocidade de corte, eu quero que vocês atentem para o seguinte. Observa, esse aqui eu posso explicar diretamente no gráfico aqui. Esse gráfico, ele está mostrando o que aqui nesse lado A? Ele está mostrando a variação de y e u, que é a velocidade, tá? Então aqui, a inclinação da reta aqui, se eu pegar um ponto, a inclinação da reta, ela vai ficando mais ou menos assim, ó, né? A reta tangente, que é a derivada, né, pessoal? A reta tangente é a derivada. Observe que a inclinação está aumentando. Essa inclinação é dy du, tá? Porque y está aqui na ordenada e aqui na abscissa. Então, aqui eu tenho dy du. Ora, se dy du está aumentando, significa que du dy está diminuindo, né? Então, dy du está aumentando, então du dy está diminuindo, que é o que está mostrado aqui. Na distância zero, digamos aqui, né? Aqui ele está tratando como sendo o sólido, né? O fluido está aqui no sólido, a velocidade é zero. E aí, à medida que você está se afastando do sólido, aqui em y, a velocidade está variando de acordo com esse gráfico, né? Com essa função aí. Bom, então, se a inclinação está aumentando, dy du, é porque du dy está diminuindo, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui. Ela começa ali, né, no valor máximo, e vai caindo. O valor máximo acontece exatamente aqui. Você tem maior variação de velocidade pela distância aqui em y, né? Então, isso define um gradiente, né? um campo de, né? um gradiente de velocidade, um campo de velocidade. Então, ele está chamando a atenção o seguinte, que se você pegar, por exemplo, aqui, é a derivada, a definição de derivada, pessoal. Você tem aqui um plano A, um plano B, aí você tem aqui um valor de YA, YB, e aqui você tem um valor de UA e de UB. Então, fazendo aqui o delta U sobre o delta Y
e fazendo o limite de ΔY tendendo a zero, isso é a definição de derivada. Então, se você ler, de pause, já deram pause e já leram aqui, você vai ver que é exatamente o que eu falei, né? Onde a velocidade é zero no sólido e você está se distanciando do sólido e ela está mudando. E aí dy, du está aumentando, então du, dy está diminuindo, que é o que está mostrado nesse gráfico aqui. Então isso tudo define um campo de velocidade. Então o gradiente ele muda, né? O du, dy muda de acordo com o y, né? Como eu falei para vocês, se isso aqui fosse uma reta, ele não mudaria, ele seria constante ao longo de du, ao longo de y, né? O du, dy. Então isso é o gradiente, isso é o que a gente chama de gradiente de velocidade, né? A velocidade de corte é o que ele está dizendo, o gradiente local, né? Ou seja, num determinado ponto você vai ter um gradiente e isso se denomina velocidade de corte, né? Não vai ser muito útil para a gente agora não. Então entendam o que é esse gradiente de velocidade e essa variação. Isso aí depende das características do fluido, depende da velocidade dele, depende de como está acontecendo. A gente vai considerar em determinadas situações ideais, né, essa variação, esse gradiente. Então a gente pode considerar que ele é constante, blá blá blá. A gente pode ter a função, né, a gente pode ter a função matemática desse aqui, desse aqui é y em função de u, automaticamente a gente pode ter u em função de y. E com isso fazer a derivada e achar. Essa derivada pode ser uma nova função de y, né? Obviamente ela pode ser constante se for uma reta essa função aqui, mas ela pode ser uma nova função de y. Então isso é puramente matemático, tá? Por enquanto, isso aqui. Então com relação ao campo de tensão de corte, a gente tem que entender também, olhando para o desenho, né? Do mesmo jeito, então a gente está considerando, né, que esse líquido está fluindo, tá? Está fluindo e ao longo, né, da distância para o sólido aqui é a distância zero, blá, você tem diferentes velocidades. Então essas camadas que estão acima, elas fazem uma força, né? Essa Fs aqui é uma força de corte, certo? Sobre as de baixo. Então, como ele está dizendo aqui na terceira lei de Newton, né, pessoal? Ação e reação, né? Então você tem que, só um instante, deixa eu checar isso. A da inércia é a primeira. O ensino médio está com um tempinho para mim, mas para aí, só um instante. Lógico, ok, tá certo. A primeira lei é de inércia, a segunda é a força resultante igual à massa vezes a aceleração, né? E a terceira é exatamente a ação e reação. Então, como eu estava dizendo, uma camada ela exerce uma força para cá, a de baixo exerce uma força para lá. Agora, como ele diz aqui, é conveniente, né? No caso a gente está tratando com camadas, é conveniente de tratar isso por área, né? Por área. Então, essa força por área é uma pressão, que a gente chama de tensão de cisalhamento, né? Uma força por área. Então, essa força por área, como as diferentes velocidades aqui vão promover diferentes forças, então essa ao longo de y, né? Então essa tensão de cisalhamento, né? Que ele chama de tensão de corte, a gente vai chamar de tensão de cisalhamento, tá, pessoal? Ela depende de y também. Então isso também constitui um campo, né? Um campo de tensão. Então esse é o chamado campo de tensão de corte. Eu posso ter uma situação em que a tensão de corte é constante ao longo? Posso. Agora eu posso ter também a situação em que a tensão de corte é função de y. Tá? A partir do momento que essa força aqui é função de y e as áreas são as mesmas, né? Porque a gente tem as camadas passando por cima das outras, automaticamente isso aqui vai depender de y. Então isso constitui um campo de tensão. Bom, ele chama a atenção aqui que ele vai simbolizar T, N, né? Porque ela vai depender da viscosidade. Desculpa, na situação em que ele está usando apenas fluxo laminar viscoso. Né? Quando é turbulento, a gente tem que considerar também a tensão
dos redemoinhos, tensão na turbulência. Isso a gente não vai entrar muito nessa parte com turbulência. A gente vai estudar a turbulência do ponto de vista do número de Reynolds e das características dela, digamos assim, qualitativamente, mas a influência dela nas tensões e tal a gente não vai se aprofundar muito não, tá, pessoal? Bom, deixa eu ver quantos minutos está esse vídeo. 25 minutos. Vou parar esse vídeo. Vou fazer outro agora falando sobre as propriedades reológicas dos fluidos. E já vou começar nesse outro. Vou procurar aqui já questões. Não sei se vai dar tempo fazer no outro, mas vou falar das propriedades fluido newtoniano e não newtoniano. E aí a gente evolui, tá? Aqui é uma parte bem teórica. A gente tem só que distinguir um fluido de outro, vai depender dessa equaçãozinha aqui, tá? Vai depender dessa equaçãozinha aqui e dividindo, a gente falando um pouco de viscosidade, é que a gente vai definir como o que são esses diferentes fluidos aqui. É importante, tá? É importante. No vídeo pode até ser que eu passe uma pesquisazinha aí, ou eu mesmo vou procurar aqui vídeos no YouTube que exemplifiquem esses fluidos, tá? Então, leiam, né? Vou parar aqui, ó. Dê pausa e leia, tá? Dê pausa e leia essas partes aqui, tá? Importante ler isso aqui, beleza? Até logo no próximo vídeo.